O título dessa mensagem é Decisões para o Ano Novo e para o resto das nossas vidas. Diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E lá no Salmo 90, 12, o salmista diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pai, no nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, de tal forma que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E que todo e qualquer levante contra essa palavra possa cair por terra, para que ela alcance os corações como uma boa terra e que assim, Senhor, possa glorificar o Teu nome. Amém. Todo ser humano faz planos. Planejar faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Para você estar aqui hoje, você se planejou. Você provavelmente abriu mão de alguma outra programação, dentre o leque de opções que você tinha, para estar aqui hoje e você priorizou na sua vida estar aqui hoje. E isso faz parte de um planejamento, não talvez do seu ano todo, mas do seu dia. Então, fazer planos faz parte da nossa vida. Nós planejamos o ano, nós planejamos a nossa vida, nós planejamos o nosso futuro. Então, planejar não é problema. O problema é quando nós planejamos como se fôssemos donos do amanhã. Como se o amanhã fosse líquido e certo. E o amanhã é uma incógnita. E Tiago, ele deixa bem claro aqui nesse texto, quando ele fala sobre a verdade da brevidade da vida. Porque as pessoas dizem assim, não, amanhã nós vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí a pessoa chega para você e diz, olha, posso lhe aguardar amanhã? E você diz, com certeza, estarei lá. E Tiago diz assim, olha, na verdade, o que você deveria fazer era dizer assim, olha, se Deus permitir, se o Senhor quiser, eu vou poder fazer isso ou aquilo. Então, desde que eu li esse texto, quando alguém me disse assim, até amanhã, eu disse, até amanhã, se Deus quiser. Você vê amanhã, eu disse, com a permissão de Deus, porque o amanhã não me pertence. Se o Senhor permitir, amanhã sim, eu farei isso ou aquilo que eu estou pretendendo ou sonhando fazer. E como cristãos, nós queremos agradar a Deus nas nossas decisões, nas nossas resoluções, no nosso planejamento. Para quê? Para que a gente possa ter uma trajetória segundo o coração de Deus. Então, dentre as decisões que nós tomamos na nossa vida, eu gostaria hoje de iniciar meditando sobre as resoluções, as decisões de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi um jovem, ainda quando ele escreveu uma lista de 70 decisões. Claro que ele não escreveu todas de uma vez, ele foi escrevendo aos poucos algumas decisões que ele foi tomando para a vida dele. De tal forma que o número chegou a 70 decisões, que ele estabeleceu como rumo, como norte, como guia para a sua vida, claro que baseado na palavra de Deus. Aí você diz, pastor, e quem foi Jonathan Edwards do Jogo do Bicho? Bom, Jonathan Edwards, ele foi um pastor norte-americano que viveu no século XVIII e que ele foi um grande instrumento de reavivamento da igreja na época em que ele viveu. Tanto que ele é considerado um dos maiores pensadores e um dos maiores teólogos na história da igreja cristã. Se você encontrar algum livro dele, pode comprar, que com certeza você vai ser muito edificado.
Jonathan Edwards, ele ficou conhecido pelo seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão, ele não pregou como eu estou pregando aqui, ele simplesmente escreveu e leu. E dizem que, quando ele lia o sermão, a unção era tanta que ele não olhava para o público e ele estava aqui simplesmente lendo o que ele escreveu. E a sensação de realidade do inferno que ele descreveu era tão forte que as pessoas gritavam, se segurando nos bancos, com medo de cair no inferno. Então, eu não estou falando isso não para que você se assuste. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma pessoa que tem uma bagagem espiritual de vida com Deus e que ele tomou essas resoluções. Nós não vamos falar sobre todas elas. Eu pensei 16 resoluções que eu vou estar falando sobre elas, iniciando hoje e nos próximos cultos que o Senhor me permitir estar aqui ministrando a vocês. Amém? E por que, pastor, você resolveu trazer essas decisões? Por conta que essas decisões, a meu ver, elas são atemporais. É uma decisão que a gente toma que não é apenas para o nosso tempo, mas se você fosse uma pessoa que fosse nascer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou se você nasceu há 100 anos atrás, essas decisões elas são atemporais porque elas são princípios de vida. E que você e eu faríamos muito bem se nós observássemos ela não apenas como uma decisão para esse ano que inicia, mas como uma decisão para o resto das nossas vidas. Amém? Vocês estão até aqui comigo? Primeiro, no ano novo e no resto da sua vida, decida viver uma vida orientada pela glória de Deus. A decisão que Jonathan Edwards tomou foi o seguinte, agora eu vou ler o texto que ele escreveu. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante toda a minha vida. Então, o que é que ele tomou essa decisão aqui? Em outras palavras, ele decidiu viver a sua vida orientado pela glória de Deus. Aí você diz, pastor, isso tem base bíblica? Tem. Se você for ler a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A maior tragédia na vida não é morrer cedo. Não, pastor, não. A maior tragédia na vida é você viver sem um propósito. E a busca de glorificar a Deus, ela deve ser não apenas um aspecto da nossa vida, mas ela deve ser o eixo que governa toda a nossa existência. Aí você diz, pastor, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus, irmãos, é nós considerarmos Deus como sendo o centro da nossa vida e não apenas um detalhe. Deus, ele não é um detalhe que eu vou incluir aqui na minha agenda, dentre as coisas que eu vou fazer, eu vou dar um tempinho aqui para Deus, eu vou tirar um momentinho aqui da minha vida, da minha agenda, em que eu vou ali na igreja, eu vou ali onde eu exerço a minha religião, e aí eu vou dar aquele tempinho ali para Deus, e depois que eu sair de lá, eu saio com a minha mente tranquila, sem a consciência pesada, para viver a minha vida e fazer aquilo que eu bem entender. Não é isso. Viver para a glória de Deus é você ter Deus como centro da sua vida, como norte, como direção para tudo aquilo que você se propôs a fazer. Como disse Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer coisa na sua vida, você vai fazer, você vai decidir, tendo como critério o Senhor como centro e eixo da sua vida. Amém? Então, Deus passa a ser
o fim último da nossa existência, a razão pela qual nós vivemos. É por isso que a Bíblia diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, a nossa vida, ela não é vivida, a nossa vida espiritual, ela não é um detalhe dentro da nossa agenda, mas ela é o guia, ela é o balizador para todas as áreas da nossa vida. Na Bíblia Sagrada nós temos um exemplo de uma pessoa que quando ele se deparou com a glória de Deus, a vida dele mudou. Eu estou falando do profeta Isaías. Lá no Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, quando a gente começa a ler a partir do versículo 1, ele diz que ele teve uma visão do Senhor e ele viu o Senhor em toda a sua glória, e aquela visão mudou a forma de Isaías ver e se conduzir na vida. Tanto que quando ele teve aquela visão, o Senhor, no versículo 8, ele diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor, e o Senhor diz assim, a quem enviarei? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a partir daquela experiência da glória de Deus, aquilo ali mudou o rumo, o foco da sua vida, do seu ministério, da sua existência. Então, quando você tiver uma experiência de estabelecer como propósito da sua vida, de viver para a glória de Deus, você vai ter a sua vida mudada, os seus valores vão mudar. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você planeja, vai ter um novo rumo, uma nova direção. E qual é essa direção, pastor? É a direção que você vai dizer, isso aqui glorifica ao Senhor? Antes de fazer qualquer coisa, você vai perguntar, isso glorifica a Deus? Queridos, um GPS sem destino, ele pode até funcionar, mas ele não leva a lugar nenhum. Eu não sei se você já teve a experiência de colocar no seu carro, se ele tem lá um sistema lá de Android ou CarPlay, e que você, quando liga o carro, já aparece ali na tela a telinha lá do GPS. E se você não digita o destino, ele fica ali, ele vai só acompanhando para onde você vai, mas ele não vai lhe dando direção. Ele só lhe dá direção a partir do momento em que você estabelece um destino, em que você estabelece um propósito, um objetivo com aquela viagem. A partir dali, aí ele vai fazer tudo que for ao seu alcance para que você chegue ao seu objetivo. Se você errar uma rua, se você errar um local. Ontem eu fui visitar o meu pai, e aí eu conversando com as pessoas que estavam no carro, e eu tinha colocado ele no silencioso, e eu me descuidei e passei um pouco da entrada. Quando eu me dei conta, comecei a olhar para o cenário, eu disse, isso aqui não é o local. E aí eu disse, não, voltei o som e ele disse, faça um retorno. E aí eu retornei e aí peguei o caminho certo. Por quê? Porque eu tinha estabelecido uma direção. Só que eu tinha calado a voz. E quando eu calei a voz e eu fiquei dependendo só de olhar o que foi que aconteceu, eu me perdi. Então, deixa eu lhe dizer, talvez um dia na sua vida você já tenha estabelecido um propósito, uma direção para a sua vida. Mas por algum motivo você calou a voz do Espírito. Você tirou o som. Você abafou a voz do Espírito na sua vida. E você começou a se dirigir pela sua vista, pelo seu olhar. Você começou a se distrair daquilo que você estava fazendo. E você talvez tenha entrado por um caminho indevido. E o Senhor está te trazendo hoje aqui, nessa manhã, para dizer o seguinte, ei, eu quero que você, no começo desse ano, você estabeleça o foco, ligue aqui o GPS, coloque em voz audível. E como é que você vai começar em voz audível? Se matriculando na escola bíblica. Amém? A palavra de Deus é que vai dar a direção para a sua vida. Não estou fazendo propaganda da escola bíblica, mas se a escola bíblica, o nome está dizendo, é uma escola que o objetivo é estudar a Bíblia, então você pode ter certeza que você vai estar ali ouvindo a voz de Deus e você vai viver para a glória de Deus, porque você vai estar valorizando a palavra de Deus. Amém? Então, sem a glória de Deus como alvo, a nossa vida, ela perde direção. Então,
Pastor, como é que eu faço para poder saber se eu estou vivendo para a glória de Deus? Ou se eu estou vivendo apenas para alcançar os meus objetivos pessoais? Porque é o seguinte, tem muita gente que ela faz assim, ó. Ela estabelece os planos dela e ela leva em oração e diz, Senhor, abençoa os meus planos. E muitas vezes ela fez planos que não são da vontade de Deus, mas ela não gastou tempo ou tentando entender a vontade de Deus para saber se aquilo era mesmo da vontade de Deus. E ela simplesmente, não, eu acho que eu tenho que fazer isso. E ela não lê a Bíblia, não busca ao Senhor, não ora, e aí estabelece planos que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e ainda depois tem o desplante de chegar a Deus em oração e dizer, Senhor, abençoa aqui meus planos. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus te fez aí com esses olhos azuis, lindos, verdes, mas Ele não vai te abençoar por causa da cor dos teus olhos. A bênção de Deus, ela flui da obediência à sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, não cesses de falar deste livro da lei, falando da Bíblia, da palavra do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Isso é obediência. Aí vem as consequências. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, tem gente que quer sucesso e prosperidade fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus não existe sucesso e nem prosperidade. Existe ilusão. Porque a verdadeira prosperidade não é medida pelo patrimônio que eu estou angariando. A verdadeira prosperidade é a bênção de Deus refletindo na minha vida, no meu relacionamento com Ele, e isso se espraia para minhas finanças, para os meus relacionamentos, para a minha família, para a minha vida espiritual, todas as áreas da minha vida. Então você não pode usar como critério de prosperidade apenas o fato de você ganhar bem e conseguir acumular um patrimônio. Ganhar bem, acumular patrimônio, tem muita gente aí fazendo, e isso não tem nada a ver com bênção de Deus. Você acha que o dono do banco Master, ele conseguiu angariar todo o patrimônio que ele tem ali com a bênção de Deus? Não. Aquela pessoa que dá golpe, que é muito comum hoje, e traz prejuízo de 30, 40, 50, 20, 10, 15 mil... Várias pessoas, ela passou o ano novo com a conta recheada, com certeza. Mas você acha que isso está contando com a bênção de Deus? Não. Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, isso que eu estou querendo fazer, e isso glorifica a Deus, isso traz glória ao nome de Deus, Deus vai ser mais engrandecido na minha vida, o seu nome vai ser exaltado, quando alguém me vir fazendo o que eu vou fazer, essa pessoa vai se sentir inspirada a querer fazer o mesmo porque aquilo está glorificando a Deus? Ou aquilo vai ser motivo de mau testemunho, de pedra de tropeço, e alguém vai dizer o seguinte, não, o que esse aí está fazendo eu não quero para a minha vida. E se esse aí vai para o céu, como está dizendo que vai, eu não quero ir para lá, porque eu não quero estar onde está essa pessoa. Já pensou se você se torna uma pedra de tropeço na vida de alguém porque você não decidiu viver para a glória de Deus? Então, decida viver para a glória de Deus. Senhor, isso aqui, eu posso orar pedindo a tua bênção? Eu posso pedir que o Senhor esteja presente nesse momento, aqui comigo, me assistindo enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ah, não posso, então é vergonha. Então, não faça, porque você não vai estar glorificando o nome de Deus. Então, a primeira decisão basilar para a sua vida, para esse ano novo e para o resto da sua vida, é viva orientado pela glória de Deus. Amém? Fazer algo que glorifique o nome do Senhor na sua vida. Segundo, a segunda resolução que você pode tomar neste dia, baseado na resolução, na decisão que Jonathan Edwards
tomou é que você viva uma vida comprometida com o bem do seu próximo. Qual foi a decisão que Jonathan Edwards tomou? Ele disse o seguinte: resolvi que farei tudo o que senti ser meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Então, o que é isso? É você viver, é você decidir estar comprometido com o bem do próximo, com o bem da pessoa que lida com você. Quem é meu próximo, pastor? É qualquer pessoa que está no seu círculo de amizade ou que passa pela sua vida, com quem você tem contato. O presidente da República é seu próximo? Não. Por quê? Porque ele não é do meu convívio, ele não tem acesso a ele e ele muito menos a mim. Pense aí num camarada importante. O próximo é qualquer pessoa que passa pela nossa vida com quem a gente tem contato. Então nós vamos decidir, olha, eu vou fazer o bem ao meu próximo. Pastor, tem base bíblica? Tem Gálatas capítulo 6, versículo 10. Façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Ou seja, quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja ao meu alcance, eu posso fazer o bem, mas especialmente aos domésticos da fé. Existe um grupo maior, mas existe um grupo menor. E os domésticos da fé são aqueles irmãos que têm a mesma fé que eu, que estão mais próximos de mim. Então, eu devo decidir fazer o bem ao meu próximo. Fazer o bem ao próximo, pastor, significa que a fé cristã, irmãos, ela não é egoísta. Quem vive para Deus, inevitavelmente vive para servir pessoas. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: quem vive para Deus, vive para servir pessoas. É por isso que o lema da nova criação, qual é? Amar a Deus e servir o próximo. Então, nós, como cristãos, a Bíblia Sagrada nos orienta a nós fazermos o bem às pessoas. E nós estamos vivendo num mundo egoísta, num mundo em que as pessoas estão adotando aquele seguinte princípio: farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu? Quem já ouviu esse ditado? Ixi, beira vez. Pessoal, você não come farinha, não? E nem pirão? O pirão é feito da farinha. Então, a pessoa, se tem farinha pouca, ela diz: ó, tudo bem, eu vou fazer o pirão, mas o meu pirão é primeiro. Porque a farinha está pouca e eu não sei se vai dar para todo mundo. Então, eu quero garantir logo o meu. Porque nós vivemos nessa sociedade egoísta. Nós vivemos, irmão, num tempo em que, por exemplo, as pessoas, quando vão decidir por um curso superior, elas não estão mais procurando um curso em que elas se sintam, digamos assim, vocacionadas. Elas vão para onde? Para onde dá mais dinheiro. Por que que o curso de medicina é tão concorrido? Porque, em tese, uma pessoa, quando se forma, ela já começa com emprego garantido e ganhar um salário acima da média das demais pessoas. Então, hoje, os alunos eles vão fazer medicina não por vocação, mas simplesmente por causa do dinheiro que vão ter na profissão. E aí nós estamos vendo os médicos que não estão mais agindo, que não estão mais vivendo, esquecendo aquele juramento que eles fizeram, de Hipócrates, Pronto, esquece aquele juramento lá na hora da formatura: eu juro e tal. Esses dias, uma pessoa no grupo estava perguntando assim: alguém conhece um nutrólogo que atenda pelo plano? Eu foi rir. Eu disse, até respondendo lá no grupo, eu disse: olha, nutrólogo que atenda pelo plano é algo em extinção. Pode ser considerado até um alienígena. Por quê? Porque eles só atendem no particular. E tem mais, a formulação que ele vai fazer ainda tem que ser feita no laboratório de confiança dele.
Sabe o que é de confiança? É aquele que ele recebe a comissão quando você manda manipular a fórmula naquele laboratório. Então nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não estão preocupadas com o bem do próximo, elas estão preocupadas consigo mesmas. E nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, começar a repensar a nossa vida, as nossas decisões. Porque senão a única coisa que vai diferenciar a nossa vida da vida de uma pessoa incrédula é que nós, uma vez na semana, ou 2 ou 3, nós nos reunimos numa igreja para cantar e ouvir sermões. Mas que a nossa vida não tem diferença nenhuma quando comparada com aquele que diz ser ateu, que não crê em Deus. E se você, muitas vezes, observar, tem pessoas que praticam determinadas religiões que elas são incentivadas à prática das boas obras, que elas conseguem viver muito mais em favor do próximo do que muitos de nós, que dizemos ter a verdade. Então, observe bem a sua vida, se você verdadeiramente está vivendo para o bem do seu próximo. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Atos 9,36, fala de Dorcas ou Tabita, porque ela foi lembrada pelas suas boas obras e a sua misericórdia prática. Diz assim Atos 9,36, havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Já pensou uma pessoa ter o seu nome colocado na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, e destacada como uma pessoa cheia de boas obras e que dava esmolas? Pense na bem-aventurança dessa mulher. O nome dela não, com certeza, talvez você não colocaria no seu filho, na sua filha. Dorquinha. Mas ela foi uma mulher que o seu nome está escrito nos anais da eternidade. Entendeu? Por quê? Porque ela foi uma mulher que decidiu viver para fazer bem ao próximo. Uma ponte, ela não existe para si mesma, mas ela existe para permitir que as pessoas atravessem de um lado para outro. Essa é a função da ponte. A ponte, ela não precisa ser bonita, a ponte não precisa ser adornada, mas a ponte, ela precisa só viabilizar ligação entre pessoas, entre locais. Assim também você seja uma ponte e não um muro, para que a sua vida seja uma ligação, seja um instrumento através do qual pessoas vão se beneficiar, pessoas vão se aproximar de Deus. Amém? Isso é fazer bem. Quando você dá um bom testemunho, você está sendo uma ponte, você está fazendo bem ao próximo. Às vezes a gente pensa que fazer o bem é só dar dinheiro ou dar algum objeto de valor pecuniário. Não, você pode fazer bem de muitas formas. Eu assisti um filme esses dias, filmado em 1948, preto e branco, que ele só tem num stream chamado Loki, que você aluga por meio da Amazon. É um negócio meio trabalhoso. Mas me indicaram esse filme e eu fui assistir. E era uma pessoa que ela teve a oportunidade de sair da sua cidade para poder prosperar, porque lá não tinha muitas oportunidades. E ela decidiu ficar, e ela montou uma cooperativa de crédito imobiliário para que pessoas que não tinham residência pudessem ter a oportunidade de ter a sua própria casinha. E um dia ele mandou muito dinheiro para ser depositado no banco, e a pessoa perdeu o dinheiro. E o que foi que aconteceu? Quando chegou para ele dizendo que perdeu o dinheiro, disse assim, olha, perdi o dinheiro. Ele disse, e agora? Vão me acusar de desvio de verba, a minha vida vai se arruinar, e foi muito difícil. E ele ficou tão deprimido que ele brigou em casa, e ele saiu e resolveu pular de uma ponte e se matar. E aí eu não vou contar todo o filme, que vocês podem querer, mas em resumo o que aconteceu?
Quando ele quis se matar, um anjo foi enviado para mostrar o valor da vida dele. E ele começou, que ele quis assim, eu queria nunca ter existido, eu preferia nunca ter existido. E por um momento a vida dele foi como se ele nunca tivesse existido. E ele começou a ver e encontrar pessoas nas quais ele fez diferença na vida dessas pessoas. E agora, pelo fato dele não ter existido, essas pessoas estavam de mal a pior, porque elas não foram ajudadas por ele, porque ele não existiu. E em suma, o que foi mostrado? Que a importância dele estava não no dinheiro que ele tinha, na posição que ele tinha, mas na diferença que ele fez na vida das pessoas. Então, quando você pensar que você não faz diferença na vida das pessoas, você está enganado. Agora, a diferença você pode impactar para o bem ou para o mal. E aí você precisa decidir hoje, de acordo com a Bíblia Sagrada, façam o bem a todos. Eu vou viver para fazer o bem ao próximo. Se eu não puder ajudar, prejudicar, eu não vou. Eu não vou agir por vingança, eu não vou dar o troco, eu não vou querer ir à desforra, porque eu vou fazer o bem a todos. É esse o propósito. Sua fé, ela tem sido útil para a vida das outras pessoas ou tem visado apenas o seu bem-estar pessoal? Às vezes, a pessoa, ela não se dá conta, mas ela só ora, Senhor, me abençoa. Olha aqui o meu problema A, meu problema B. E aí ela começa a fazer uma oração simplesmente voltada apenas para os seus interesses, para as suas necessidades. Ei, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus sabe dos seus problemas, Deus sabe das suas necessidades, mas você precisa ampliar um pouco o seu horizonte e começar a ver a vida além do seu umbigo, além da sua necessidade. Irmãos, às vezes eu trabalho na Caixa Econômica e eu atendo pessoas carentes lá. E cada semana é um aprendizado, porque chega pessoas com problemas tão grandes, tão maiores do que os meus, que às vezes eu fico com vergonha de apresentar alguma coisa para Deus, ou de reclamar, ou de achar ruim aquela situação que eu estou vivendo e que eu não estou conseguindo resolver, porque quando eu me deparo com outras pessoas com problemas muito maiores, aí é que eu vejo que às vezes quão egoístas ou quão pequenos nós somos de olhar apenas para o nosso umbigo. Então, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, entenda o seguinte: Senhor, eu vou colocar a minha vida para ser um instrumento de bênção, um instrumento de paz, um instrumento de amor, e a minha vida vai fazer diferença na vida de todo aquele com quem eu tiver contato. Amém? Faça isso para a glória de Deus, e você vai ver que isso vai retornar em bênção para a sua vida. Porque é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta amor, não tem como você não colher amor. Agora, se você só planta grosseria, se você planta indiferença, se você planta algo que não é do coração de Deus, não tem como aquilo retornar bênção para você. Quando a gente planta milho, a gente colhe da mesma espécie, a gente colhe milho. Não tem como eu plantar milho e colher feijão. Então, se você não está satisfeito com a sua vida hoje, então comece a olhar as sementes que você está plantando no seu dia a dia. Porque se você está insatisfeito, você precisa rever o seu plantio. Por quê, pastor? Porque você vai continuar colhendo sempre o que você plantou. Se você quer colher algo diferente na sua vida, você precisa começar a plantar coisas diferentes do que você está plantando hoje. Próximo ano eu vou colher soja e plantou milho, vai colher milho. Você quer colher soja, tem que plantar soja. Assim é na sua vida. Então, aqui não é uma apologia a viver em função da caridade, a viver em função do bem ao próximo, ou achar que a caridade vai te salvar, porque boa obra não salva, e aqui a gente precisa fazer essa ressalva. Quando a gente decide viver para o bem do próximo, nós não estamos
aqui dizendo que boas obras salvam, porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não é pela sua boa obra, não é pela sua caridade. Ao contrário, a Bíblia Sagrada diz que Deus preparou as boas obras como um caminho pelo qual nós devemos andar. A boa obra na minha vida e na sua vida, ela é fruto da nossa salvação. É porque nós já somos salvos que a nossa vida vai começar a andar por um caminho novo. E esse caminho fatalmente vai ser um caminho de boas obras. Por quê? Porque nós fomos salvos, a nossa vida foi transformada, nós estamos vivendo orientados pela glória de Deus, lembra? Então, se eu estou vivendo orientado pela glória de Deus, o fazer o bem, o fazer uma boa obra, o fazer uma boa ação é natural, é consequência. Eu faço uma boa obra não para ser salvo, mas porque eu já estou salvo, porque eu já ando com Deus. E agora o Espírito Santo, se é para aplaudir o Senhor, pode aplaudir com vontade. E agora o Espírito Santo que está guiando a minha vida, ele fatalmente vai me levar a fazer boas obras. Eu não sei quem estava aqui no culto, eu não sei se foi o culto de Ano Novo, eu acho que foi de Ano Novo, ou foi na cantata, e o pastor Aristóteles, quer dizer, o pastor Totinha, ele estava falando aqui, dando um testemunho de alguém que ele ajudou há muito tempo atrás, pagando um acampamento para essa pessoa. Era um jovem na época, né? E ele pagou o acampamento para essa pessoa. Pronto, fique de pé aí, por favor. Ele pagou o acampamento para esse jovem aqui, ó. E aí você diz, pastor, eu pergunto, você está mais pobre hoje pelo fato de ter pago aquele acampamento? Não. Mas ele está mais rico, porque ele enriqueceu a vida de uma pessoa. Que essa pessoa está aqui hoje, nos caminhos do Senhor, andando, servindo a Deus. Então é isso é riqueza, irmãos. Isso não se mede com dinheiro. O dinheiro foi só uma forma de viabilizar. Então, é fazer o bem, é querer o melhor para as pessoas, é ser instrumento de bênção. Será se quando você passar por essa vida, em um dia do seu velório, alguém souber da sua morte, vai dizer assim, já vai tarde? Tem gente que não vai ouvir essas pessoas dizendo assim, aquele ali já foi tarde, ocupou indevidamente o espaço aqui nessa terra. Não estou aqui falando uma apologia para você ser obrigado a fazer boa obra. Eu me lembrei da história do Zezinho. O Zezinho, ele estava na aula e a professora disse, olha, Zezinho, e todos os alunos, a tarefa dessa semana é você fazer uma boa obra. E aí, dia tal, cada um vai ter que chegar aqui e prestar conta e dizer o que é que fez naquela semana. E aí o Zezinho começou a se preocupar, porque ele não queria tirar nota baixa. E aí começou a passar um dia, 2 dias, e ele tentava fazer alguma boa obra e não conseguia. E já chegando no dia seguinte, ia ser o dia de prestar conta. E ele desesperado porque não tinha conseguido fazer nenhuma boa ação. E o Zezinho viu uma senhorinha na rua, e o Zezinho pegou e atravessou aquela senhorinha na rua, de um lado para o outro. E aí, quando foi no dia seguinte, os alunos lá na sala de aula, todo mundo prestando contas. Eu fiz isso, fiz aquilo. E aí chegou na vez do Zezinho. E aí você, Zezinho? Ele disse, professora, eu fui salvo no 47 do segundo tempo. Por quê? Porque só ontem que eu consegui fazer uma boa obra. Ele disse, o que foi que você fez? Ele disse, eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. Aí ele disse, muito bem, Joãozinho, foi uma boa ação. Ele disse, só teve um problema, professor, deu muito trabalho. Ele, por quê? Porque ela não queria atravessar. Mas ele foi e forçou a barra porque ele queria fazer uma boa obra.
Não estou dizendo que você vai sair daqui e querendo fazer boa obra a 3x4, não. Mas é que você vai estabelecer como princípio da sua vida que eu vou ser uma pessoa do bem. Eu vou ser uma pessoa que eu não vou espalhar fofoca, eu não vou espalhar coisas que prejudiquem pessoas, eu não vou levar adiante coisa que eu sei que não vai edificar, coisa que eu não vai promover, coisa que só vai estragar, só vai queimar. Então eu vou ser uma pessoa que faz bem ao próximo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Das 16 nós conseguimos falar sobre 2 hoje. Primeira decisão: viver uma vida orientada pela glória de Deus. Eu vou fazer na minha vida tudo aquilo que glorifique a Deus. E se não trouxer glória a Deus, não serve para mim. Não é para mim. Eu não quero. Se o nome de Deus não for engrandecido com essa decisão, ela não é para mim. Essa ação, ela não é para mim. Por melhor que seja a proposta, por mais prazer que venha trazer a minha vida, não é para mim, porque eu quero glorificar o meu Deus. E eu não quero nada que me afaste do Senhor. E segundo, eu vou ser uma pessoa que faz o bem, de bom testemunho, um bom cristão, um cristão que ama, um cristão que serve. Alguém já disse o seguinte: que não vive para servir, não serve para viver. É aqueles adágios de para-choque de caminhão, mas que tem uma verdade. Então, seja uma pessoa que decida servir em 2026, viver menos para você e ampliar o seu olhar, buscar o bem aos outros. Amém? E você pode ter certeza que você vai ser um instrumento de Deus na vida de muita gente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, dentre tantas decisões que as pessoas tomam, de perder peso, de emagrecer, de cuidar mais da saúde, são decisões legítimas, mas eu quero te pedir que o Senhor possa nos fazer olhar além do nosso corpo, além do nosso bem-estar pessoal, que o Senhor nos leve a ver com o teu olhar. Dá-nos o olhar de Jesus. Coloca, Senhor, os teus olhos em nós, que nós possamos ver como o Senhor vê. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, tudo aquilo que não traz glória ao Senhor. Manifesta, Senhor, a tua presença nas nossas vidas, de tal forma, Senhor, que as nossas decisões sejam orientadas em trazer glória ao teu nome e em fazer bem aos outros e a nós também. E assim, Senhor, nós possamos, como igreja, ser luz, ser sal, cultivar um bom testemunho, atrair pessoas a Ti por meio da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso proceder. E espalharmos, Senhor, o amor, a bondade e a verdade. De tal forma que ao chegarmos ao final da nossa vida, nós possamos olhar para trás e dizer, verdadeiramente, eu glorifiquei o Senhor na minha vida. E eu fui uma pessoa que amei e fiz o bem naquilo que dependia de mim. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma oração. São resoluções, são decisões. E decisão é bom a gente fazer, a gente decide aqui na mente, mas eu aprendi que quando a gente visualiza aquilo que a gente aprende, a gente se compromete mais e a gente fixa mais. E eu queria, nesse primeiro culto de 2026, que se você se decidiu hoje a viver dessa forma, você já era crente, você já é servo do Senhor, chegou aqui amando a Jesus, tanto é que você está aqui hoje, mas você decidiu dizer, Senhor, olha, eu
decidi continuar nesse caminho de glorificar o teu nome, mas eu vou demonstrar fisicamente a minha decisão, e eu vou ao teu altar como um ato de decisão, como um ato para que todos possam ver que eu estou tomando essa decisão. E quando as pessoas me virem indo à frente, elas vão inclusive aumentar a minha responsabilidade, porque elas vão começar a observar a minha vida e dizer: ei, ele se comprometeu de ser uma pessoa que faz o bem, ele se comprometeu de ser uma pessoa que glorifica a Deus. E aí, essa pessoa, todo mundo aqui vai começar a te observar mais, e isso vai trazer mais compromisso para a sua vida. Então, se você tomou essas decisões hoje na sua vida, sai do seu lugar que eu quero orar com você agora, para que 2026 seja o melhor ano de uma mudança efetiva na sua vida, no seu caminhar, no seu proceder. Senhor, eu quero glorificar o teu nome.